vida? O que eu estou lucrando com esta vida? Eu nasci, já vivi 40, 50, 60, 70 anos e nada mudou. Eu não vejo nada novo, não há proveito na minha vida. Eu só sinto canseira, porque as pressões do dia a dia me afadigam. Eu só sinto canseira porque tentar conseguir um lugar ao sol exige muito esforço, e eu estou me desgastando fisicamente, emocionalmente, a minha saúde está indo embora. O que é que eu vou fazer? Que proveito há para mim em viver? É por isso que as pessoas dão cabo na sua própria vida. É por isso que as pessoas acabam extinguindo a sua própria vida. Eu visitei há muitos anos atrás em Brasília uma torre de televisão que tem lá no centro de Brasília. É uma torre muito alta, onde lá de cima você contempla praticamente toda a cidade de Brasília. E quando eu visitei esta torre há muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que fui a Brasília, quando eu entrei no elevador que leva as pessoas até o ponto mais alto da torre, eu me deparei com uma placa que estava no elevador que me chamou a atenção. A placa dizia o seguinte: antes de você entrar neste elevador, você já repartiu o seu problema com alguma pessoa? Você já conversou com alguém acerca do seu problema? Porque era comum as pessoas tomarem aquele elevador, subirem até o pináculo da torre e se lançarem de lá, cometendo um suicídio, acabando com a sua própria vida. Então havia uma mensagem de alerta: você já conversou com alguém? Antes de tomar uma decisão drástica, não seria bom você repartir com alguém a sua necessidade ou o seu problema? Existem pessoas que estão exatamente nesta condição. E neste momento, enquanto eu prego a palavra de Deus, talvez existam pessoas pensando assim: o que está valendo a vida para mim? Que proveito eu tenho em me afadigar tanto e jamais conseguir algum sucesso ou conseguir chegar a lugar algum? Mas eu disse para vocês que as respostas para estas perguntas estariam na própria Bíblia, a palavra de Deus. E a primeira resposta que eu encontro para quem faz a pergunta: que proveito a vida pode me dar? A vida é composta apenas de futilidades, nada muda. A resposta que eu tenho na palavra de Deus para você é a seguinte: se não há nada que vale a pena para você debaixo do sol, se não há nada que vale a pena para você nesta vida, a sua única esperança, a minha única esperança, uma vez que não há nada que vale a pena nessa vida, está acima dela. A minha esperança não deve estar focada nas futilidades da vida e nem no cansaço que ela proporciona. Eu tenho que saber que eu estou aqui de passagem por um tempo, mas há algo melhor reservado para a minha vida. E disto Pedro fala com muita particularidade e com muita consciência quando ele escrevia a sua segunda carta, se não me falha a memória, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. O que é que Pedro fala aí? Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Toda a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso é uma mensagem profética muito forte, meu irmão, acerca da destruição da terra e céus que agora existem. E isto tem preocupado o ser humano. Ainda esta semana
foi lançado um filme aí falando sobre o fim do mundo, né? Nesta semana aqui, e foi sucesso de bilheteria, porque as pessoas estão preocupadas em querer saber alguma coisa acerca do fim do mundo. O que vai acontecer? Onde é que nós vamos chegar? Qual vai ser o fim da nossa existência? E Pedro diz aqui: tudo isso que vocês veem, céus e terra, estão reservados para o momento em que eles serão abrasados, eles vão se derreter. E aí você olha para o escritor de Eclesiastes, então ele está certo, a vida não vale a pena mesmo. Mas Pedro conclui aqui: nós porém não estamos apegados a isto, sabemos que os céus e terra que agora existem serão desfeitos, serão abrasados, não ficará pedra sobre pedra. Nós porém, segundo a sua promessa, a promessa de quem? A promessa do Senhor Jesus Cristo, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, se não está valendo a pena, se não está compensando se afadigar para sobreviver num mundo de tantas futilidades, eu não vou me entregar ao desânimo, mas eu vou levantar a minha cabeça e eu vou prosseguir confiante e certo de que a minha morada eterna não é aqui. Eu espero novos céus e nova terra, aonde eu habitarei para sempre com o Senhor. E só esta esperança já é a razão suficiente para me colocar de pé esta noite, e para que eu diga a mim mesmo: continue a sua caminhada, porque o fim será de glória nos céus para sempre com o Senhor. O que fazer quando se perde o sentido da vida? Se eu acho que para a vida não há proveito, eu tenho que focar a minha visão na eternidade. Quanto tempo eu vou viver aqui? 70 anos? 80 anos? Quem sabe 90? Ou talvez alguns estão esperando viver 100 anos. 100 anos é nada comparado à eternidade. 100 anos é uma pequena fração de tempo que não dá nem para se calcular diante da eternidade. Em quantos milhões, bilhões, trilhões, quaquilhões de pedaços, de frações, você vai ter que dividir a eternidade para encaixar 100 anos? O que representa 100 anos para uma eternidade? Absolutamente nada. Então, ainda que eu viva 100 anos de sofrimento, não é nada para se comparar à eternidade de gozo que eu vou ter.